Olá, eu sou Luna Moura. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda o Pirâmide 51 a continuar trazendo histórias reais como esta. E se você também tem um relato, uma experiência estranha ou uma sugestão de vídeo, envie para toquehitsdigital@gmail.com. O caso de hoje aconteceu em 2008, na cidade de São José, Santa Catarina. Um jovem chamado Fábio Azevedo encontrou, por acaso, um antigo quarto trancado a cadeados. E lá dentro, um livro de capa metálica, envelhecido e pesado, escondido por décadas. A partir desse momento, a vida dele e de todos ao redor mudou para sempre. Se puder, deixe uma luz acesa. Vamos começar? Meu nome é Fábio Azevedo. E até hoje, quando lembro de tudo o que aconteceu naquele ano de 2008, sinto um arrepio que não tem nada a ver com o clima. É um frio diferente, um frio que vem de dentro, como se alguém abrisse uma porta velha em algum canto esquecido da memória. Naquela época, eu estava vivendo talvez a fase mais apertada da minha vida. Sem emprego, sem dinheiro e sem nenhum plano concreto. Apenas a certeza de que eu precisava mudar alguma coisa. O domingo tinha sido cheio de promessas silenciosas que a gente faz para si mesmo quando já não aguenta mais a própria situação. Tentei dormir, não consegui. Virei de um lado para o outro até a madrugada. O vento gelado que corria lá fora parecia entrar direto pelo meu peito, mesmo com todas as janelas fechadas. Eu me perguntava como chegara naquele ponto. Adulto, cansado, precisando recomeçar do nada. Prometi que na segunda-feira tudo seria diferente. E me agarrei a isso como quem se segura na beira de um precipício. Quando o despertador tocou, às 6 em ponto, eu já estava acordado fazia horas. Levantei, tomei um banho rápido e saí correndo de casa sem nem pensar em café da manhã. Eu precisava resolver a minha vida, nem que fosse na marra. O caminho até o ponto de ônibus era curto, 3 ruas. Já tinha decorado cada esquina dali, porque aquele trajeto sempre foi o começo de tudo que eu tentava. Mas naquele dia, quando virei a 3ª rua, uma coisa chamou minha atenção. Uma placa simples, presa no portão de uma casa grande e antiga. Precisa-se de ajudante para embalar produtos. Parecia vaga demais, vaga o suficiente para qualquer um que estivesse desesperado, como eu. Fiquei ali parado, encarando aquela placa como quem encara um convite inesperado. E antes que eu pudesse decidir se entrava ou não, uma janela se abriu com um rangido forte. Uma mulher, já de certa idade, colocou a cabeça para fora. "Bom dia! Tá procurando serviço?" perguntou ela. Eu engasguei. Não esperava que alguém me chamasse assim, do nada. "Eu estava indo pro ponto. Vi a placa", respondi meio sem graça. Ela sorriu, um sorriso acolhedor, mas carregado de curiosidade. "Se quiser ver como funciona, pode entrar. Agora? Se veio até a placa, é porque precisa. Não custa olhar." Aquele comentário mexeu comigo. Era verdade. Eu precisava. E precisava muito. Conversamos ali mesmo na calçada. A mulher se chamava Dona Antônia e dizia precisar de alguém para ajudar em tarefas simples, nada complicado. O salário não era grande coisa, mas a casa ficava a menos de 5 minutos da minha. Aceitei sem pensar demais. Voltei para casa quase correndo para contar à minha mãe. Entrei batendo o portão e falando alto. "Mãe, consegui um emprego!" A alegria dela me fez sentir que talvez, só talvez, as coisas estivessem finalmente melhorando. Na manhã seguinte, às 8, cheguei na casa de Dona Antônia. O sol estava forte, iluminando tudo lá fora.
Mas assim que atravessei o corredor estreito que levava ao interior da casa, algo me parou. Um frio brutal, como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer gigante. Não era normal, não era possível. A casa tinha janelas enormes de todos os lados, mas nenhuma luz quente entrava ali dentro. O ar era pesado, parado, como se algo sugasse o calor de tudo ao redor. É assim mesmo, disse Dona Antônia, percebendo que eu me encolhia. A casa é antiga, tem umas correntes de ar, nunca descobri de onde vem. Assenti, mas sabia que aquilo não era corrente de ar. O frio me acompanhou a manhã inteira e ao meio-dia eu inventei uma desculpa para ir almoçar em casa. Caminhei rápido, sentindo o sol quente bater no rosto, como se eu estivesse voltando de outro país. Minha mãe estranhou quando peguei uma blusa grossa antes de voltar. Tá ficando doido, Fábio? Mãe, lá dentro parece inverno, respondi. E era verdade. Só que frio era a menor das estranhezas que eu ainda ia encontrar naquela casa. Na semana seguinte, o marido de Dona Antônia voltou de uma viagem longa. Um homem alto, mais de 1,90 m, com um jeito rude e silencioso. Seu nome era Maurivan, mas todos chamavam de Galego. Ele trouxe a filha, Patrícia, e as duas enteadas de Dona Antônia, Fernando e Márcio. Fernando e Márcio passaram a trabalhar comigo ali e nos tornamos próximos rápido. Patrícia ficaria só alguns dias antes de voltar para o interior de Roraima, no Rio Grande do Sul, onde morava com parentes. Foi só depois que Galego voltou que comecei a notar coisas estranhas, não no clima, não nos barulhos da casa, mas nele. No jeito dele de falar, de fechar o rosto, de resmungar baixo palavras ruins, como se guardasse rancor de gente que eu nem conhecia. E havia o quarto dele. Sempre trancado, sempre escuro, sempre com a porta reforçada por cadeados. Mas isso só se tornaria importante muito mais tarde. Aquele frio que senti no primeiro dia foi o primeiro aviso, o primeiro sinal de que eu tinha colocado os pés num lugar onde nada era comum. E eu não imaginava que aquilo era só o começo. Tá ficando doido, Fábio? Mãe, lá dentro parece inverno, respondi. E era verdade. Só que frio era a menor das estranhezas que eu ainda ia encontrar naquela casa. Na semana seguinte, o marido de Dona Antônia voltou de uma viagem longa. Um homem alto, mais de 1,90 m, com um jeito rude e silencioso. Seu nome era Maurivan, mas todos chamavam de Galego. Ele trouxe a filha, Patrícia, e os dois enteados de Dona Antônia, Fernando e Márcio. Fernando e Márcio passaram a trabalhar comigo ali e nos tornamos próximos rápido. Patrícia ficaria só alguns dias antes de voltar para o interior de Roraima, onde morava com parentes. Foi só depois que Galego voltou que comecei a notar coisas estranhas, não no clima, não nos barulhos da casa, mas nele. No jeito dele de falar, de fechar o rosto, de resmungar baixo palavras ruins, como se guardasse rancor de gente que eu nem conhecia. E havia o quarto dele, sempre trancado, sempre escuro, sempre com a porta reforçada por cadeados. Mas isso só se tornaria importante muito mais tarde. Aquele frio que senti no primeiro dia foi o primeiro aviso, o primeiro sinal de que eu tinha colocado os pés num lugar onde nada era comum. E eu não imaginava que aquilo era só o começo. Os dias seguintes correram de forma estranha, como se uma sombra silenciosa acompanhasse cada rotina dentro daquela casa. Quanto mais tempo eu passava ali, mais sentia que havia algo fora do lugar,
Algo que não se via, mas que se insinuava através do frio, do silêncio e das paredes sempre úmidas, mesmo com o sol forte de São José. O convívio com Fernando e Márcio tornou o trabalho suportável. Eles eram mais jovens, curiosos, cheios de energia, e parecia que o ambiente sombrio da casa não atingia os dois com a mesma intensidade que me atingia. Talvez porque já estivessem habituados, ou talvez porque, naquele momento, a responsabilidade de notar certas coisas ainda não havia caído sobre eles. Mas o que mais chamava a atenção, e não só minha, era o comportamento de Maurivan, o galego. Um homem enorme, de ombros largos, voz dura e olhar sempre desconfiado. Caminhava pela casa como se carregasse peso demais dentro de si e não falava com ninguém a menos que fosse necessário. Quando falava, era sempre sobre algum desentendimento, algum desafeto, alguém que ele queria ver pagando caro. Era como se todo assunto terminasse em raiva. E havia o quarto dele. O quarto que ele mantinha trancado por dentro e por fora, com uma chave pesada e 3 cadeados enferrujados. Ele dormia ali, separado de Dona Antônia, e a simples presença daquela porta fechada criava um ponto de tensão no ar, um silêncio denso que parecia crescer no corredor sempre que eu passava. Eu evitava olhar demais para aquela porta, mas Fernando, ao contrário de mim, tinha uma curiosidade insaciável. Uma tarde, enquanto estávamos embalando os produtos nos fundos da casa, ele comentou: "Fábio, você já reparou naquele quarto? O galego tranca como se o mundo inteiro quisesse entrar lá." "Deve ser coisa dele", respondi. "Gente estranha existe de tudo quanto é jeito." Fernando ficou alguns segundos pensativo, mexendo em uma caixa aberta. "Minha mãe já entrou lá uma vez, sabia?" disse baixinho. "Disse que viu vultos, ouviu vozes, saiu pálida." Larguei o que estava fazendo. "Você tá brincando?" "Não tô." E ela nunca mais quis chegar perto daquela porta. Era o tipo de informação que a gente preferia não ouvir, mas que grudava no pensamento como cola. Nos dias seguintes, toda vez que eu passava pelo corredor, sentia a mesma sensação. Um peso, um arrepio que não combinava com nada que eu entendia como lógico. Até que, certo dia, Dona Antônia comentou enquanto servia café: "O galego vai viajar amanhã cedo, vai levar a Patrícia de volta para o interior de Roraima. Deve ficar uns dias por lá." Fernando me encarou por cima da xícara, como quem já tinha decidido alguma coisa. E eu soube na hora que aquilo significava problema. Na manhã seguinte, assim que Maurivan saiu, Fernando e Márcio apareceram na porta da cozinha com um olhar animado que não combinava com a casa. "Fábio", começou Fernando, já com a voz ansiosa, "hoje nós vamos abrir aquele quarto." Eu recuei na hora. "Vocês tão malucos se ele descobre." "Ele não tá aqui", argumentou Márcio, "e ninguém vai mexer em nada. É só olhar." Fernando levantou a mão direita e nela havia algo que fez meu estômago gelar. Um molho de chaves. "Eu fiz cópia", disse ele, sem nenhuma vergonha. "Não vai ter outra chance, Fábio. É hoje ou nunca." Aquilo foi a gota que faltava. Meu corpo inteiro se arrepiou e minha cabeça latejava como se estivesse prestes a estourar. Uma parte de mim dizia para ir embora, para nunca mais pisar naquela casa. Outra parte, a que cede à curiosidade humana, dizia que eu precisava ver o que estava por trás daquela porta. E essa foi a parte que venceu. Seguimos pelo corredor silencioso. O frio parecia aumentar a cada passo. Quando chegamos diante da porta, Fernando respirou fundo, inseriu a primeira chave e girou devagar. Um clique ecoou como se viesse de dentro da casa inteira. Depois, a segunda chave.
Outro clique. A terceira, o coração batendo forte. Quando a fechadura cedeu, um cheiro pesado escapou pelas frestas. Era doce e podre ao mesmo tempo, como flores estragadas deixadas numa gaveta por meses. A porta se abriu alguns centímetros. O ar pareceu mudar. Meu Deus, sussurrou Márcio. Fernando empurrou a porta com cuidado e nós entramos. O quarto era escuro, mesmo com a luz do corredor invadindo o espaço. As paredes estavam manchadas, mofadas, e o chão parecia limpo demais para um ambiente tão sujo visualmente. Havia poucos móveis, uma cama antiga, uma penteadeira sem espelho e um guarda-roupa pesado de madeira escura. Mas o que realmente chamou nossa atenção estava atrás do guarda-roupa. Fernando foi o primeiro a perceber. Ele colocou as mãos nas laterais do armário e, com a ajuda de Márcio, arrastou o móvel alguns centímetros para frente. E então, vimos um pano velho, rasgado, enrolado em algo pesado, caiu no chão com um ruído abafado. Fernando se abaixou, abriu o pano com cuidado e ali estava um livro. De capa metálica, escurecida pelo tempo. Pesado, frio, com marcas de ferrugem que pareciam mais arranhões do que desgaste. E gravado no metal, em letras batidas à mão, Arte Negra, 1893. Maurivan Severino, Maurivan Filho, Maurivan Neto, Maurivan Bisneto. Uma linhagem inteira gravada naquela capa. O que me causou arrepios não foi o livro em si, mas o fato de que era como se o metal exalasse presença. Uma sensação de que aquele objeto carregava um peso que não era apenas físico. Eu dei um passo para trás. Fernando, não toca nisso. Mas ele já tinha tocado. E foi naquele exato momento, quando os dedos dele encostaram no ferro frio do livro, que senti a casa inteira mudar. Não houve barulho, não houve vento, não houve porta batendo, mas uma vibração silenciosa, como se uma tensão adormecida há décadas tivesse sido acordada de repente. Eu senti na mesma hora, algo naquele lugar tinha acabado de despertar. E nada mais seria igual. O instante em que Fernando segurou aquele livro pareceu alterar o ar ao nosso redor. Era como se a temperatura tivesse mudado de repente, mas não de forma comum. Não era um frio físico, era algo mais profundo, mais estranho, como se algo invisível tivesse se aproximado da nossa pele. Fernando segurava o livro com as duas mãos, analisando a capa de ferro, passando o dedo pelas letras antigas e pelo nome da família de Maurivan gravado uma geração após a outra. O silêncio dentro daquele quarto parecia mais pesado do que antes. Até Márcio, que sempre falava alto, ficou sem palavras. Isso aqui, Fernando murmurou, não é normal, Fábio. Esse livro deve ser muito antigo. Eu não queria nem olhar de perto. Só o fato de estar naquele quarto já me deixava com um peso no peito, como se cada respiração precisasse atravessar algo denso. Guarda isso e vamos sair daqui, eu disse, tentando manter a voz firme. Não devíamos ter entrado. Fernando riu, mas foi uma risada curta, nervosa, como se nem ele mesmo acreditasse que aquilo era motivo para brincadeira. Agora que a gente achou isso, vai embora e fingir que não aconteceu? Antes que eu pudesse responder, ouvimos um estalo vindo da parede. Não era madeira cedendo ou nada assim.
Era como um impacto seco, como se alguma coisa tivesse batido do outro lado. Márcio deu um passo para trás. Vocês ouviram isso, né? Eu ouvi. E não queria admitir isso em voz alta. Fernando fechou o livro e o segurou contra o peito. Vamos para a sala. Lá a gente vê isso melhor. Eu não queria ir, mas também não queria ficar naquele quarto. A sensação de ser observado estava quase insuportável. Então, saímos, deixando a porta aberta. Assim que entramos na sala, a casa pareceu maior, mais ecoante. O ar circulava de um jeito estranho, como se o ambiente tivesse ganhado vida própria. Fernando colocou o livro sobre a mesa e o som do metal tocando a superfície me deu um arrepio imediato. Olha aqui, ele disse, abrindo a capa com cuidado. As páginas eram grossas, amareladas, algumas quase quebradiças. Nada ali parecia feito para curiosos. Era como um diário antigo, mas com anotações que lembravam símbolos, desenhos e frases escritas com pressa, porém sem nenhum padrão claro. As letras eram tortas, sem vírgulas, sem ponto final. Algumas palavras estavam sobrepostas, outras riscadas. Era como se a pessoa que escrevesse aquilo estivesse sempre com pressa ou com medo. Márcio folheou algumas páginas e arregalou os olhos. Tem coisa aqui que eu nem sei se é português. Eu, por outro lado, queria que eles fechassem aquele livro e o devolvessem para trás do guarda-roupa onde estava antes. Era como se cada página aberta liberasse mais um pouco daquela energia ruim que sentíamos desde que entramos na casa. Foi então que Fernando virou uma página que chamou nossa atenção. Não havia desenhos estranhos, não havia símbolos. Era apenas um texto corrido, mais legível do que o resto. Registro da última quebra, ele leu em voz baixa. Quando um nome da família Severino se afasta do pacto, a casa reage. Ele parou, olhou para mim. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Fábio, isso aqui fala da casa reagir. Márcio puxou o livro para si e continuou. Nenhum herdeiro pode tentar destruir, nenhum pode abandonar. A linha precisa ser mantida, ou a casa consome o que estiver dentro. A sala ficou silenciosa. Fernando respirou fundo. Tá dizendo que isso aqui é algum tipo de pacto familiar? Eu balancei a cabeça, negando. Isso é loucura. Deve ser alguma fantasia de quem escreveu. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia, no fundo, que não era tão simples assim. Não depois de tudo que nós já tínhamos sentido ali dentro. De repente, ouvimos algo cair no corredor. Um objeto pesado arrastando no chão. Fernando fechou o livro na hora. Márcio prensou a mão na boca. Tem mais alguém na casa? Ele perguntou. Não, respondi imediatamente. Só nós três. Mas a casa não parecia vazia naquele momento. O som continuou, primeiro arrastando, depois parando subitamente, como se alguém tivesse deixado cair o peso no chão. Eu tentei controlar a respiração. Fernando agarrou o livro com força. Márcio recuou alguns passos. Não vamos ver, eu disse. A gente sai agora. Sai pela porta da frente e deixa isso aí. Mas Fernando, teimoso como sempre, caminhou até o corredor. Parou na entrada, olhou para a direita e para a esquerda e gelou. Fábio, vem ver isso. Eu não queria ir. Eu não queria nem saber.
mas caminhei devagar até onde ele estava e vi. No chão do corredor, perto da porta do quarto trancado, havia uma marca, como se algo tivesse sido arrastado dali até a sala. Só que nós não arrastamos nada, nem o guarda-roupa, nem o livro. E as marcas eram recentes. Isso não estava aqui antes, sussurrou Márcio. O silêncio que tomou conta do corredor foi tão profundo que parecia engolir o som da própria respiração da gente. Fecha o livro, eu disse, agora. Mas Fernando já estava olhando para algo além de nós. O olhar dele ficou fixo, vidrado. Ele levou a mão ao peito, respirou fundo e cambaleou para trás. Que foi isso? Márcio gritou. Fernando apertou as têmporas. Eu ouvi uma voz. O corredor pareceu se estreitar ao nosso redor. Que voz? Perguntei, engolindo seco. Ele levantou o rosto devagar, como se estivesse tentando entender o que tinha escutado. Uma voz dizendo meu nome. A partir desse instante, tudo dentro daquela casa mudou e nenhum de nós tinha mais controle sobre o que viria. A casa tinha despertado e não esperava mais por ninguém. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada havia acontecido. Dormi mal, é claro, ou melhor, não dormi. Passei a noite inteira sentado na ponta da cama, com a sensação de que alguma coisa tinha ficado presa dentro de mim depois que deixamos a casa. Fernando também não deve ter dormido. Ele me ligou cedo, a voz trêmula, perguntando: "Você ouviu mais alguma coisa essa noite?" Eu menti. Disse que não, embora o barulho leve no canto do meu quarto, um estalo, como madeira velha cedendo, tenha me feito gelar na hora. Não queria alimentar aquele medo que parecia crescer junto com cada lembrança do livro. Quando cheguei na casa para trabalhar, o sol ainda batia forte no portão, mas o interior continuava no mesmo frio inexplicável, como se o sol não tivesse força suficiente para atravessar aquelas paredes. Dona Antônia estava na cozinha. Assim que me viu, pareceu notar algo diferente. Ela me encarou por alguns segundos, franzindo o senho, como se estivesse tentando adivinhar o que tinha acontecido. "Você tá meio abatido, Fábio", disse ela. "Teve uma noite ruim?" Um pouco", respondi, desviando o olhar. Ela limpou as mãos no avental, caminhou até a mesa e apoiou-se ali, respirando fundo, como quem está prestes a tocar num assunto delicado. "Fernando e Márcio estão estranhos desde ontem", comentou ela. "O que vocês andaram aprontando?" O coração acelerou. A pergunta não tinha tom de acusação, mas parecia certeira demais. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu com força. O barulho ecoou pela casa inteira. Era Maurivan. Ele tinha chegado 2 dias antes do previsto. Entrou com passos pesados, arrastando o chinelo pelo chão, o rosto fechado, os olhos fundos. Patrícia não estava com ele. Provavelmente já tinha ficado em Roraima. Mas não foi ela que chamou minha atenção. Foi a expressão dele. Galego olhou para mim, depois para a cozinha, depois para o corredor, exatamente na direção do quarto dele. "Quem entrou no meu quarto?"
A voz saiu baixa, mas cada sílaba parecia carregada de ameaça. Senti o estômago gelar. Dona Antônia se virou imediatamente. "O que você está falando, Maurivan? Ninguém mexeu no seu quarto." Ele deu 2 passos para o corredor, como se atraído por alguma certeza instintiva, e ficou ali parado alguns segundos, respirando fundo, como quem tenta captar algum cheiro. "Tiraram o guarda-roupa do lugar", disse ele, ainda de costas para nós. Fernando e Márcio apareceram na sala naquele instante, com os rostos pálidos, denunciando que tinham ouvido tudo. "Não mexemos em nada", Márcio conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca. Maurivan virou de repente. O rosto dele se contorceu, não de raiva, mas de uma mistura estranha de medo e ódio. "Cadê o livro?" ele perguntou. Não gritou, não levantou o tom, mas as palavras carregavam algo que eu nunca tinha visto em um homem adulto. Dona Antônia segurou o braço dele. "Que livro, Maurivan? Que história é essa? O que você está falando?" Ele a empurrou para o lado, não com força o suficiente para machucar, mas o suficiente para mostrar que nada naquele momento importava além da resposta. "O livro de ferro, o livro da minha família, aquele que estava atrás do guarda-roupa." Fernando deu um passo para trás, mas Galego avançou um passo para frente. Era como se os dois estivessem presos num movimento involuntário. "Aquele livro é perigoso", interrompeu ele. "Não era para nenhum de vocês ter tocado. Não era para estar nas mãos de ninguém que não fosse da linhagem." A palavra linhagem fez minha pele arrepiar. "Que história é essa?" perguntei, tentando manter a voz firme. "O que esse livro tem?" Ele não respondeu, mas seus olhos estavam úmidos, não por tristeza, mas por uma espécie de terror silencioso. Era a primeira vez que eu via aquele homem sentir medo. E então ele disse algo que não deveria ter nos marcado tanto, mas marcou. "A casa sente quando alguém mexe no que é dela." Dona Antônia começou a chorar baixinho. "Maurivan, pelo amor de Deus, que casa, que livro? Você está assustando as crianças." Ele ignorou. Andou rapidamente até o corredor, abriu a porta do quarto e entrou. O cheiro forte, quase azedo, escapou mais uma vez. Ele começou a revirar tudo: a cama, o guarda-roupa, as gavetas, o chão, como um animal procurando algo que tivesse perdido a própria alma. "O livro não tá aqui!" gritou ele, finalmente perdendo o controle. "Onde vocês colocaram? Onde ele está?" Fernando levantou as mãos assustado. "A gente não levou nada, só abriu." Foi interrompido pela fúria de Galego. "Nunca deviam ter tocado, nunca deviam ter aberto essa porta." Dona Antônia correu para acalmar o marido, mas ele empurrou o colchão com tanta força que o barulho ecoou como um trovão dentro da casa. Foi então que reparei numa coisa. A temperatura tinha caído de novo, bruscamente, mais forte que antes. O ar parecia mais pesado, quase difícil de respirar. Márcio aproximou-se de mim e sussurrou: "Fábio, eu tô começando a achar que não era só um livro." Fernando tremia. Galego largou tudo e ficou parado no meio do quarto, respirando ofegante, olhando para o chão como se tentasse raciocinar. "Ele não some sozinho", murmurou. "Alguém levou." Virou-se devagar, encarou cada um de nós, um por um. "E quem levar vai sentir o peso dele." Aquela frase caiu como um tiro silencioso no ambiente. Naquele momento, percebi que o problema não era apenas que tínhamos mexido no livro. O problema era que o livro tinha despertado algo. E agora, esse algo parecia não pertencer mais a ninguém, nem mesmo a Maurivan.
Depois do surto de Maurivan, a casa inteira pareceu prender a respiração. O clima, que já era pesado, ficou sufocante, como se cada parede tivesse ouvido tudo e estivesse esperando pela próxima reação. Fernando foi quem mais sentiu o baque. Ele não falou mais nada depois da discussão com o padrasto. Ficou pálido, olhando para o chão, como se tentasse esconder o fato de que estava tremendo. A mão dele não parava de balançar, como se tivesse um pequeno espasmo involuntário que ele não conseguia controlar. Eu me aproximei. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele balançou a cabeça, devagar. "Não, Fábio, tem algo errado comigo." Márcio ouviu e se aproximou preocupado. "Algo como?" Fernando respirou fundo, tentando explicar. "Desde que toquei naquele livro, não me sinto mais sozinho." Essa frase me atravessou como gelo. "Como assim?" perguntei. Ele passou a mão na nuca, inquieto, olhando para o corredor como se estivesse esperando alguém aparecer ali mesmo. "Eu sinto alguém atrás de mim, toda hora, como se tivesse alguém me observando, até agora, enquanto falo." "Isso é impressão." Márcio tentou argumentar, mas a voz também estava instável. "Não é impressão", insistiu Fernando. "Quando fui dormir ontem", ele engoliu seco. "Sabe quando você fecha os olhos e percebe que tem alguém parado na porta do quarto? Não é som, não é visão, é presença." Eu senti um arrepio imediato. Era impossível ouvir aquilo e não lembrar do momento em que o livro foi tocado, como se algo tivesse se desprendido dele naquele instante. Antes que pudéssemos conversando, Fernando cambaleou de repente. "Ei!" Márcio o segurou pelo braço. O rosto dele ficou cinza, sem cor alguma. Os olhos reviraram e ele caiu no chão, desacordado. Dona Antônia gritou. Galego correu até a porta do quarto, mas não teve reação. Apenas ficou parado, observando, sem saber o que fazer. Era como se o medo tivesse neutralizado a agressividade dele. "Liga para o hospital!" eu gritei. Márcio correu para pegar o telefone. Eu me ajoelhei ao lado de Fernando, tentando mantê-lo consciente, chamando pelo nome dele. "Fernando, me ouve! Fernando!" Ele respirava rápido demais, como se estivesse lutando contra alguma coisa invisível dentro do próprio corpo. A pele estava fria, gelada, exatamente como o interior da casa. A ambulância chegou em poucos minutos. 2 enfermeiros colocaram Fernando na maca. Quando estavam saindo, um deles perguntou: "Ele usou alguma substância? A família sabe de histórico de convulsões?" "Não", respondi. "Isso aconteceu de repente. Ele estava bem até ontem." O enfermeiro franziu o senho, sem entender. "Parece queda de pressão, mas não totalmente. Ele tá com uma descarga adrenal muito alta para alguém que só desmaiou." A frase ficou ecoando na minha mente. Descarga adrenal muito alta. Como se o corpo dele estivesse respondendo a algo que não vinha de fora. Fui no carro da frente. Márcio veio comigo. Dona Antônia quis acompanhar a ambulância, mas Galego segurou o braço dela. "Eu vou", disse ele, tentando recuperar o controle, mas a voz mostrava que ele estava longe de tranquilo. No caminho até o hospital, Márcio ficou olhando pela janela, inquieto. "Fábio, você viu a cara dele antes de desmaiar? Ele parecia, sei lá, parecia assustado com algo que não estava ali." Eu suspirei fundo. "Eu acho que estava, Márcio." Ele me olhou de lado. "Você acha que tem a ver com o livro?" Demorei alguns segundos para responder. "Acho que não dá mais para dizer que não." Chegamos ao hospital. Os médicos levaram Fernando para a observação.
Ficamos esperando numa sala fria, com cheiro de desinfetante e barulho de passos ecoando pelos corredores. Depois de quase 1 hora, uma médica apareceu. "Quem é da família?" perguntou. Galego, que tinha chegado logo depois da ambulância, levantou a mão. "Eu sou o padrasto dele." A médica respirou fundo. "Ele está estável, mas..." Ela ajustou os óculos e completou. "Ele está reagindo como alguém que sofreu um estresse psicológico intenso. O tipo de estresse que mexe com o sistema nervoso. Pode ter sido uma crise de pânico, pode ter sido algo emocional acumulado. Mas tem um detalhe estranho." Eu e Márcio olhamos para ela, atentos. Os batimentos dele ficaram por alguns minutos iguais aos de alguém que estava sendo observado ou ameaçado. O corpo libera sinais específicos quando isso acontece. Ele entrou em estado de alerta total, como se estivesse reagindo a algo extremamente perigoso. Galego desviou o olhar, inquieto. "Quando posso levar ele para casa?" perguntou. "Vamos esperar mais algumas horas. Queremos ver como ele reage quando acordar." A médica se afastou, deixando-nos ali no silêncio pesado da sala de espera. Márcio me cutucou. Ele estava sendo observado. Foi isso que ela falou. Eu engoli seco. Foi. Ele baixou a cabeça. Mas por quem? Olhei para o corredor vazio, para as luzes piscando, para o vazio que parecia acompanhar a gente desde aquela manhã. A pergunta não é por quem, Márcio. Ele me encarou. É por quê? E mais uma vez senti o mesmo frio que senti no corredor da casa de Dona Antônia. Um frio que aos poucos parecia estar se aproximando de nós. Fernando acordou no hospital, já no final da tarde. Quando entramos no quarto, ele estava sentado, apoiado na cabeceira, com o olhar perdido. Parecia cansado, mas não parecia confuso. O que me assustou ainda mais, porque era o tipo de cansaço que não vem do corpo, e sim de algo que puxa a alma para baixo. "Como você tá, cara?" perguntei, tentando parecer positivo. Ele passou a mão pelo rosto e respondeu, com a voz rouca: "Fábio, não fui eu que desmaiei." A frase fez o ar parar na sala. Márcio deu um passo para trás. "Como assim, não foi você?" Fernando respirou fundo, como se tivesse medo de dizer em voz alta. Eu senti como se alguém tivesse me empurrado para fora do meu próprio corpo. Como se uma força tivesse apertado tudo por dentro. Não consigo explicar. Galego apertou os punhos. "Isso é coisa da sua cabeça. Foi estresse." Fernando ergueu o olhar, mirando o padrasto com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Uma mistura de medo e certeza. Não foi estresse. Eu senti aquela coisa de novo. Aquela presença. Olhei para Márcio. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse admitindo para si mesmo que aquilo não era mais coincidência. Mesmo assim, depois de alguns exames, o hospital liberou Fernando para ir para casa. Ele andava devagar, como alguém que tinha acabado de escapar de um lugar que não queria voltar. E a gente estava prestes a voltar para um lugar pior. A noite caiu antes que chegássemos. A casa parecia completamente às escuras, mesmo com a lâmpada do poste na frente iluminando parcialmente o portão. Eu tive a impressão de que as sombras da varanda estavam mais longas, mais densas, como se alguma coisa estivesse escondida entre elas. Entramos devagar. A
primeira coisa que percebi foi o cheiro. O mesmo cheiro forte, azedo, que tinha sentido no quarto de Maurivan. A segunda coisa foi o frio. Mas dessa vez não era só o ar gelado. Era algo vivo. O tipo de frio que parece acompanhar a gente pelo corredor, como se estivesse caminhando atrás. Fernando parou na sala e olhou para a mesa de madeira, onde tínhamos deixado o livro horas antes. Só que agora, a mesa estava vazia. Márcio falou imediatamente: "Cadê o livro?" Ninguém respondeu. Procuramos pela sala inteira, debaixo do sofá, atrás da estante, no corredor, em todos os cantos possíveis. A sensação era absurda. Ele tinha desaparecido sem deixar um vestígio, como se nunca tivesse existido. Foi então que Dona Antônia, já muito aflita, se aproximou de nós. "Meninos", disse ela com medo na voz, "tem alguma coisa que vocês não me contaram. Eu sinto isso desde ontem. O que vocês mexeram lá dentro?" Galego não deixou ninguém responder. "Eles mexeram onde não deviam", rosnou ele. "Trouxeram coisa ruim para dentro de casa." E eu avisei. Fernando explodiu. "Eu não trouxe nada. Foi você que deixou aquele livro escondido ali. Você e sua família com essas histórias. Você devia ter se livrado disso." Galego avançou, mas parou no meio do caminho. Os olhos dele arregalaram. Ele estava olhando para o corredor. E naquele instante eu também ouvi um barulho lento, arrastado, como algo raspando pelo chão. Dona Antônia começou a chorar. Márcio segurou meu braço tão forte que senti as unhas dele na minha pele. E Fernando ficou imóvel, olhando fixamente para a escuridão do corredor. "É ela", disse ele, "a presença. Ela veio comigo do hospital." O silêncio seguinte foi tão intenso que parecia nos engolir. Galego, mesmo sendo o homem mais forte ali, parecia congelado. "Fernando", eu chamei devagar, "o que você tá vendo?" Ele piscou 1, 2, 3 vezes e murmurou: "Não tô vendo." "Então o quê?" "Tô ouvindo ela chamar meu nome." Ninguém teve coragem de andar até o corredor. O som de arrasto ficou mais forte, mais rabiscado, como se unhas grandes, estivessem sendo passadas pelo piso frio. Então, tudo aconteceu de uma vez. A porta do quarto de Galego bateu sozinha. Uma batida seca, poderosa, que fez Dona Antônia gritar. O quadro na parede caiu. Os copos na pia tremeram. E Fernando começou a respirar rápido, desesperado, como se estivesse lutando para não desmaiar novamente. "Ela tá aqui", disse ele engasgado. "Ela tá atrás da gente." Márcio puxou o braço dele. "Vamos sair, agora, vambora!" Todos correram para a porta, menos Galego. Ele ficou parado no meio da sala, olhando fixamente para o corredor, como se tivesse sido hipnotizado. A luz oscilou, piscou 2 vezes e apagou completamente por 1 segundo. Quando voltou, Galego estava ajoelhado, com a mão na cabeça, e disse a frase que nunca vou esquecer: "O livro não foi roubado." Todos ficaram em silêncio. Ele voltou para quem chamou por ele. Essa frase congelou o sangue em minhas veias, porque todos tínhamos entendido a mesma coisa. O livro não tinha sido levado. Ele tinha escolhido. Aquela noite marcou algo que nenhum de nós teve coragem de admitir em voz alta.
A casa já não era mais só uma casa. Ela parecia respirar. Cada parede, cada porta, cada sombra parecia observar a gente, como se estivesse esperando a chance de se aproximar. Depois do que Galego disse, ninguém se mexeu, e ele continuava ajoelhado, com os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rápido. Parecia sentir dor, mas não física, uma dor que vinha de dentro, como se algo tivesse repuxado a alma dele. Dona Antônia correu até o marido. Maurivan, o que é isso? Fala comigo! Ele levantou o rosto devagar, e quando falou, a voz estava rouca, mais grave do que o normal. Vocês não deviam ter tocado naquele quarto. Esse livro nunca pertenceu a ninguém daqui. Ele só estava escondido, esperando. As palavras dele eram tão estranhas que ninguém sabia o que responder. Fernando se afastou até encostar na parede, respirando fundo, tentando se manter de pé. Márcio quebrou o silêncio. A gente precisa sair daqui, agora, antes que isso piore. Eu concordei na mesma hora. Toda a energia da casa estava pesada, sufocante. O ar parecia denso, difícil de puxar. Mas antes de irmos, Fernando segurou meu braço. Espera, vocês não estão ouvindo? Fiquei em silêncio. E então ouvi um barulho suave, repetido, como páginas sendo folheadas dentro do quarto de Galego. O mesmo quarto onde o livro tinha sido encontrado. O mesmo que estava trancado na noite anterior. Dona Antônia começou a chorar novamente. Não entra lá, ela disse, tremendo. Pelo amor de Deus, não entra. Mas Fernando não estava ouvindo ninguém naquele momento. Ele estava fixo, paralisado, como se algo chamasse por ele. O som das páginas continuava, lento, quase preguiçoso, como se alguém estivesse lendo sem pressa. Márcio o puxou pelo ombro. Vem, não olha para lá, vamos embora. Dessa vez, Fernando obedeceu, mas antes de sair pela porta, olhou por cima do ombro. A luz do corredor piscou de novo, 1, 2 vezes, e na terceira piscada, caiu completamente. Tudo ficou escuro, um breu tão profundo que dava a impressão de que o mundo tinha sumido. Foi aí que, no meio da escuridão, ouvimos um único sussurro. Fraco, distante, mas claro. Fábio. A pele do meu rosto formigou inteira. O som vinha de dentro da casa. E quem quer que fosse, sabia meu nome. A luz voltou. Imediatamente, eu senti uma pressão no peito, como se tivesse corrido uma maratona. Vamos, eu disse impulsivamente, agora. Saímos quase correndo, sem olhar para trás. A porta bateu forte atrás da gente, empurrada pelo vento ou por algo mais que não queríamos descobrir. Lá fora, o ar parecia mais quente, mais leve. Mesmo assim, ninguém falou nada por alguns minutos. Cada um tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Fernando passou a mão no rosto de novo. Isso não começou hoje, murmurou ele. Começou quando a gente abriu aquele livro. Aquele quarto não era só um lugar trancado, era uma porta. Uma porta para quê? Perguntei. Ele respondeu sem olhar para mim. Para alguém que nunca descansou. Dona Antônia se aproximou devagar, como se tivesse medo até de respirar. Meninos, ela disse com a voz baixa, eu preciso contar uma coisa sobre o Maurivan. Galego levantou o olhar lentamente, ainda abalado. Não fala isso agora, Antônia. Mas ela ignorou. Ele não encontrou aquele livro, não foi por acaso.
Ela hesitou, engolindo seco. A família dele sempre carregou histórias sobre esse tipo de coisa. Coisas que seriam melhor nunca terem sido escritas. E Maurivan sempre teve medo do próprio sangue. Márcio franziu a testa. Medo do próprio sangue? Ela assentiu. Porque o pai dele dizia que, na família, certas coisas seguem o sangue. E que, se alguém despertasse aquilo novamente, seria impossível parar. O silêncio depois da frase foi tão pesado quanto o que ouvimos dentro da casa. Galego enxugou o rosto. Eu tentei esconder. Eu juro que tentei. Esse livro, ele nunca devia ter saído da terra. Eu me aproximei. Se ele nunca devia ter saído da terra, então por que você ficou com ele? Galego desviou o olhar. Porque era pior deixar lá e mais perigoso entregar para alguém. Achei que, trancado, longe da luz, ele jamais seria encontrado. Fernando balançou a cabeça. Mas ele foi. Galego respirou fundo. Porque ele queria ser. Voltamos a nos reunir no portão da casa, porque ninguém tinha coragem de entrar novamente. O ar parecia mais quente do lado de fora, mas isso não diminuía a sensação de que alguma coisa tinha ficado de pé atrás da porta, observando a gente, como predador, esperando o momento certo de dar o bote. Fernando andava em círculos, segurando a própria nuca, como se tentasse aliviar uma pressão invisível. Márcio, nervoso, fumava sem parar. Eu me sentia drenado, como se algo tivesse puxado minhas forças durante aquela curta permanência dentro da casa. Dona Antônia não parava de enxugar o rosto, murmurando orações entrecortadas. Galego, surpreendentemente, era o único calado. Mas o silêncio dele não era natural. Era um silêncio de medo profundo, daqueles que fazem o corpo suar mesmo no frio. Quando Fernando finalmente parou de andar, disse olhando para o chão: eu não consigo parar de pensar naquilo. O sussurro. Como ele sabia o nome do Fábio? Não fala disso, interrompi imediatamente. Não repete isso aqui, na rua. Galego ergueu o rosto com a expressão carregada. Não foi só um nome. Você ouviu outra coisa, Fernando. Eu vi na sua cara. Você ficou branco na hora. Fernando desviou o olhar. Foi só uma sensação. Que sensação? Insistiu Márcio. Ele respirou fundo. De que não era a primeira vez que aquela voz falava comigo. Todos ficaram em silêncio. Não era possível. Era a primeira vez que qualquer coisa daquela natureza acontecia. Só que Fernando não parecia estar inventando nada. Ele parecia sufocado, como se estivesse tentando tirar algo de dentro da própria mente. Dona Antônia, tremendo, se aproximou devagar. Filho, você disse que sentiu aquela presença te empurrando para fora do corpo. Isso começou quando? Fernando demorou alguns segundos. Antes de desmaiar, no quarto, no hospital pouco antes de acordar e agora na sala da casa. Sempre do mesmo jeito, uma pressão, como se alguém estivesse me observando por dentro, não por fora. As palavras dele foram como um soco no estômago. Márcio jogou o cigarro no chão. Isso tá ficando sério demais. A gente precisa procurar alguém que entenda disso. Galego ergueu a mão de imediato. Não envolvam ninguém. Quanto mais gente souber, pior fica. Eu ri sem humor.
pior do que já tá? Ele respondeu sem levantar a cabeça. Muito pior. Dona Antônia finalmente perguntou o que ninguém queria perguntar. Maurivan, o que é exatamente aquele livro? O rosto dele ficou rígido. Um registro. Registro de quê? Perguntei. Ele demorou quase 1 minuto para responder. De pactos, de mortes, de rituais de gente da minha família que não deveria ter existido. Coisas escritas como se fossem herança. Cada geração acrescentava algo. Cada nome na capa é alguém que alimentou o livro com algo terrível. Fernando deu um passo para trás, horrorizado. Você tá dizendo que cada pessoa da sua família fez coisas como aquilo que a gente viu escrito? Galego assentiu. Por isso o livro foi enterrado há décadas, para acabar com isso. Mas alguém da família trouxe de volta e ele passou de mão em mão. Sempre trancado, sempre escondido, até cair nas minhas mãos. Dona Antônia levou a mão à boca. Maurivan, por que não queimou esse livro? Ele sorriu com amargura. Queimar? Ele balançou a cabeça. Esse livro não pega fogo. Tentaram há muito tempo e quase mataram quem tentou. Esse livro foi feito para sobreviver. Ele não aceita ser destruído. O silêncio foi absoluto. Era como se todos nós tivéssemos acabado de ler uma sentença de morte. Fernando respirou fundo. Então, se não dá para destruir, dá para devolver, enterrar de novo, levar de volta para onde estava. Galego negou com a cabeça imediatamente. Tarde demais. Depois que alguém lê, depois que alguém desperta o livro, ele não volta para o mesmo lugar. Márcio explodiu. Então o que a gente faz? Galego respondeu sem hesitar. Torce para que o livro escolha ir embora. Só isso. Eu não aguentei. Escolher? O livro é um objeto, não uma pessoa. Ele me encarou sério. Esse livro não é só papel e ferro. Ele guarda tudo o que foi feito, tudo o que foi pedido, tudo o que foi pago e tudo o que ainda está em dívida. Fernando engoliu seco. Então que dívida é essa? Quem fez o quê? Galego desviou o olhar para o chão de terra batida. Um dos meus antepassados pediu algo que não deveria ser pedido. Algo muito grande. E nunca pagou. E o que isso tem a ver com a gente? Perguntei. A resposta dele veio como um murro no peito. Porque vocês abriram o livro. E agora, vocês são parte da dívida. Ninguém teve coragem de falar mais nada. A casa atrás da gente continuava em silêncio. Um silêncio que parecia respirar. E naquele instante, pela primeira vez, eu entendi. Não era o livro que tinha desaparecido. Era ele que tinha encontrado um novo caminho. E agora, estava seguindo a gente. Decidimos que ninguém voltaria para dentro da casa naquela noite. O problema era, para onde ir? A vizinhança era pequena. Ninguém ali teria coragem de nos receber depois de ver ambulância e polícia horas antes. Dona Antônia insistiu para irmos para a casa da irmã dela, mas era longe e Fernando não parecia ter forças para caminhar até o fim da rua. Ele estava pálido, suando frio, apoiando-se nas paredes como se lutasse para não desmaiar de novo. Não é desmaio, ele murmurou, ofegante. É como se tivesse alguém encostado em mim, como se tivesse peso nos meus ombros. Márcio se aproximou e segurou Fernando pelos braços. Você tá tremendo, isso não tá normal, cara. Fernando respirou fundo. Eu sei, não era pra ser. Mas desde que a gente leu aquela primeira página, alguma coisa grudou.
É como se eu tivesse aberto a porta errada. Galego olhou para a rua, para os postes apagados no fim do quarteirão. A cidade inteira parecia silenciosa demais para aquele horário. Essa noite não vai acabar bem, disse ele. A gente precisa ficar junto. Vamos para minha oficina. Tem sofá, tem espaço e, mais importante, não é aqui. A oficina dele ficava a 3 quadras dali. Era um lugar simples, cheio de ferramentas, uma bancada de madeira e cheiro de óleo. Mas naquele momento parecia o lugar mais seguro do mundo. Entramos e trancamos a porta. Márcio puxou uma cadeira e sentou. Eu fechei as janelas. Dona Antônia ficou em silêncio, abraçada a si mesma. Fernando se sentou no sofá encostado à parede, respirando fundo e olhando para o nada. O silêncio caiu sobre nós, pesado demais para ser normal. Era como se a noite tivesse uma espessura própria, como se o mundo lá fora estivesse segurando a respiração. Galego acendeu uma lâmpada pendurada por fios no teto. A luz amarelada iluminou o ambiente, jogando sombras longas no chão. Fábio chamou Fernando com a voz baixa. Senta aqui. Me aproximei devagar. Tô aqui, mano. Ele não olhou para mim, apenas continuou encarando o canto escuro da oficina. Quando a luz apagou, lá na casa, eu vi uma coisa. A nuca inteira arrepiou. O que você viu? Ele demorou alguns segundos para responder. Uma figura, parada no corredor. Ela não tinha rosto, só cabelo muito comprido. E o corpo parecia molhado, como se tivesse saído de água parada. Dona Antônia levou a mão à boca. Galego, impaciente, perguntou: "E por que você não falou isso antes?" "Porque eu não queria acreditar", disse Fernando. "E eu achei que, se eu não falasse, ela não voltaria." A luz da oficina oscilou. Uma vez, 2. Márcio levantou na hora. Não, isso não tá acontecendo aqui." Eu, sem conseguir pensar, corri e bati na lâmpada com o dedo para ver se era mau contato. Mas o fio não mexia, a lâmpada não balançava. A oscilação vinha de outro lugar. O ar ficou gelado de repente, o tipo de frio que começa na nuca e desce pela coluna. Fernando encolheu os ombros, como se alguém tivesse tocado neles. "Ela tá aqui." A lâmpada piscou mais forte e apagou. Dona Antônia gritou. Márcio correu para a porta e começou a bater na madeira como se estivesse preso. Galego tentava acender a luz com o interruptor, mas nada funcionava. O breu era tão absoluto que parecia sólido. Eu sentia um cheiro forte, de barro molhado, o mesmo cheiro que senti na casa. Fábio chamou Fernando em algum ponto da escuridão. "Ela tá perto de você." Engoli seco, sem conseguir responder. Foi então que ouvi um passo, depois outro, como se algo deslizasse pelo chão, devagar, sentindo o caminho. A oficina inteira pareceu se contrair. "Não se mexe", sussurrou Fernando. "Se você se mexer, ela percebe." A respiração de todos estava acelerada. Era possível ouvir o coração de Márcio batendo como um tambor. Dona Antônia rezava baixinho, trêmula. E então, no meio daquela escuridão fechada, uma voz surgiu. Uma voz baixa, arranhada, como a de alguém que não tem ar nos pulmões. "Eu achei." O som ecoou pelas paredes. Eu não sabia se vinha da minha frente, do meu lado ou de dentro da minha cabeça. O caminho
A lâmpada acendeu de repente, e por um segundo, um único segundo, vimos uma sombra parada atrás de Fernando. Uma sombra alta, magra, com os cabelos longos, escorrendo. Fernando abriu a boca, mas não gritou. Apenas levou a mão ao peito como se tivesse levado um choque. A sombra desapareceu. A luz continuou acesa, tremendo. E Fernando caiu para frente, inconsciente. Dona Antônia correu imediatamente. Meu Deus, o menino desmaiou de novo. Galego ajoelhou ao lado dele, apavorado. Isso não devia estar acontecendo com ele. Ele não tem nada a ver com isso. Foram vocês que abriram o livro. Eu me levantei, indignado. A gente abriu porque você escondeu. Ele me encarou com uma expressão que eu jamais vou esquecer. Eu escondi porque é a única coisa que a família fazia para sobreviver. Márcio respondeu na hora. E agora, o que a gente faz? Galego finalmente disse com a voz baixa. Agora, a gente reza para sobreviver também. Fernando demorou alguns minutos para recobrar a consciência. Quando abriu os olhos, parecia perdido, como se não reconhecesse o próprio corpo. O rosto estava pálido, quase acinzentado. Dona Antônia abanava ele com um pedaço de papelão, a mão tremendo. Filho, tá me ouvindo? Sussurrou ela, com medo até de levantar a voz. Fernando piscou algumas vezes e levou a mão ao peito. Parece que... Ele respirou fundo. Alguém me apertou por dentro. Galego passou a mão no rosto e se levantou. Isso não deveria estar acontecendo mais. Se o livro desapareceu, por que ela ainda está aqui? Márcio respondeu na hora. Porque o livro não sumiu. Ele se movimentou. Essa coisa está seguindo o Fernando agora. Fernando olhou para ele assustado. Por quê? O que eu fiz? Ninguém tinha resposta. Eu ajudei ele a se sentar. A oficina estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de algo parado, observando. Galego começou a andar de um lado para o outro, inquieto. Preciso pensar, preciso entender o que foi despertado. Isso não acontecia desde a época do meu avô, não assim. Como assim não acontecia? Perguntei, dando um passo em direção a ele. Galego parou, respirou fundo e se virou para nós. Minha família sempre acreditou que certas coisas não morrem, elas só dormem. E o livro é só um rastro, uma âncora. Não é ele que vem atrás das pessoas, é o que está ligado a ele. Márcio se aproximou. E o que exatamente está ligado a ele? Galego demorou a responder. Uma dívida antiga. Alguém pediu algo que não deveria. E quando um pedido é grande demais, algo precisa pagar o preço. E o preço não foi pago? Não, disse ele. E agora a dívida está procurando por quem abriu o livro. Eu senti meu estômago virar. Fernando fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra algo que o puxava para longe dali. Eu não quero isso, murmurou ele. Eu só queria entender o que aquele livro escondia. Eu só queria ver o que tinha lá dentro. Galego se ajoelhou na frente dele, segurando os ombros. Então, você precisa ser forte, menino, porque isso não vai deixar você tão cedo. Esse tipo de coisa escolhe e não larga. A lâmpada balançou sem vento algum. Dona Antônia se encolheu. Márcio correu para segurar a lâmpada, mas ela continuava tremendo, como se cordas invisíveis puxassem para os lados. Eu fui até a janela, abri só um pouco, tentando puxar ar.
O cheiro de barro molhado estava mais forte, muito mais forte. Parecia que vinha de dentro de nós, não de fora. Tem algo errado com o ar, falei baixo. Tá, pesado. Fernando ergueu o rosto devagar, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém ouvia. Não é o ar. Então o quê? Perguntei. Ele respirou fundo. É ela. Ela tá parada lá fora. Dona Antônia correu para longe da porta. Márcio olhou para mim com um desespero que eu nunca tinha visto. A gente tá preso, é isso. Galego apertou os lábios. Enquanto essa presença estiver atrás do Fernando, qualquer lugar onde ele entrar vai ficar assim, pesado, escuro, vivo. Eu me aproximei de Fernando. Você tá vendo ela? Não vejo mais nada. Ele tremia. Só sinto. É pior do que ver. É como se ela estivesse me chamando, mas sem usar voz. A lâmpada piscou. A sombra do canto da oficina se alongou sozinha, sem que nada tivesse passado na frente da luz. Galego fechou os olhos por alguns segundos. Isso não vai parar hoje. Márcio se desesperou. Então o que a gente faz? Fica aqui até amanhecer? Se conseguirmos, respondeu ele. A sombra cresceu mais um pouco. Fernando começou a suar frio de novo. E, pela primeira vez naquela noite, eu senti claramente. O silêncio tinha começado a respirar. A oficina virou nosso abrigo improvisado, mas ninguém realmente acreditava que estávamos seguros ali dentro. Fernando começou a tremer de novo, como se estivesse tentando se manter acordado à força. Galego puxou uma cadeira para perto dele. Se você dormir, ela chega mais fácil, disse ele. Alguns espíritos se alimentam de gente cansada, porque a mente fica aberta demais. Fernando passou a mão no rosto. Eu não tô aguentando. Parece que alguém tá puxando meus olhos para dentro. Dona Antônia colocou o café forte num copo plástico, as mãos trêmulas. Bebe, vai te manter acordado. Ele bebeu devagar, engolindo como se tivesse dor na garganta. Eu olhava para a porta de ferro da oficina. A fechadura parecia pulsar, como se algo do lado de fora estivesse encostando nela. A cada minuto, o ar ficava mais denso, mais úmido, como se a madrugada tivesse descido apenas sobre aquele pedaço da rua. Márcio ficava andando de um lado para o outro. É impressionante, as outras casas estão normais, mas daqui para dentro parece que tá tudo morto. Eu apenas concordei. Era verdade. Era como se estivéssemos isolados do resto do mundo. A lâmpada parou de balançar, mas agora mantinha uma oscilação constante, como se estivesse respirando no mesmo ritmo que Fernando. Quando ele inspirava, ela clareava um pouco. Quando expirava, escurecia. Galego percebeu também. Isso não é bom. Não me diz, murmurou Fernando, tentando rir, mas o som saiu fraco. Dona Antônia olhou para o marido. Maurivan, você sabe alguma coisa que ainda não contou? Ele demorou para responder. Sei. Então fala! Márcio gritou. Galego apoiou os cotovelos nos joelhos e baixou a cabeça. Meu avô dizia que, quando o livro escolhe alguém, não é a pessoa que abre, é o livro que abre dentro dela. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia ter peso físico. Como assim? Perguntei. Galego levantou a cabeça. A presença não está presa ao ferro, às páginas, às datas.
Ela está presa à vontade. Aquele que se aproximar do livro com curiosidade demais, medo demais ou raiva demais, vira uma porta aberta. Márcio apontou para Fernando. E o Fernando virou essa porta? Virou, disse Galego. Fernando respirou fundo, segurando o braço da cadeira. Eu só queria entender o que tinha ali dentro. Eu não imaginava. Não precisava imaginar, falou Galego. Ela só precisava de uma brecha. E você deu. De repente, um estalo forte veio da parte de trás da oficina. Parecia madeira se quebrando. Todos se viraram. Eu senti minha espinha gelar. Tem alguém aí? Perguntei, já sabendo que não era alguém. Outra batida, mais forte, como se algo batesse a mão na parede. Fernando, Galego chamou, sério. Tá sentindo ela dentro ou fora? Fernando fechou os olhos, respirou fundo e murmurou: não tem mais fora. Dona Antônia tapou a boca para não gritar. Márcio encostou-se na porta como se isso fosse impedir alguma coisa. A lâmpada fez um ruído agudo, como se fosse explodir. E então, o pior momento da madrugada chegou. Fernando abriu os olhos. Eles estavam diferentes. Não virados, não brancos, não vermelhos. Apenas vazios, como se por trás deles houvesse um vazio profundo, cheio de silêncio. Ela tá aqui, sussurrou ele. Ela tá dentro do silêncio. O ar ficou mais pesado. Eu senti uma pressão estranha dentro dos ouvidos. Márcio tentou acender a segunda lâmpada de emergência. Nada. A oficina ficou quase às escuras, iluminada apenas por um brilho fraco que parecia fugir, não iluminar. Fernando começou a respirar rápido demais. Ela quer que eu vá até ela. Não levanta dessa cadeira, gritou Galego. Mas Fernando já estava tremendo. As mãos seguravam os braços da cadeira como se estivesse se segurando para não ser arrastado. Ela tá, ele engoliu seco, me chamando. Eu me aproximei dele e segurei seu ombro. Fernando, olha pra mim, fica aqui, a gente não vai deixar nada te levar. Ele olhou pra mim, mas era como se estivesse enxergando através de mim. Você não entende, Fábio. Ela precisa terminar o que começou. O estalo na parede virou um arranhão longo, arrastado, como unhas passando devagar pela madeira. Galego se levantou. Essa madrugada vai ser a pior da vida de vocês. E ainda não é o fim. A sombra no canto da oficina pulsou. E pela primeira vez, ela se moveu. A sombra deslizou pelo canto da oficina, como se tivesse peso, mas nenhum corpo. Era baixa, irregular, oscilando no chão de cimento como fumaça que não se desfaz. Fernando recuou com a cadeira, arrastando as pernas de metal no piso áspero. Não deixa ela chegar perto de mim, implorou ele com a voz falhando. Galego se colocou entre Fernando e a sombra, como se pudesse proteger alguém de algo que não obedecia às regras do mundo físico. Isso não deveria ter acontecido assim, murmurou ele. Ela nunca se mostrou antes. A sombra respondeu com um som seco, como se algo tivesse estalado por dentro dela. Não era um barulho de voz, nem de fala, nem de vento. Era
intencional. Márcio empurrou uma caixa de ferramentas para frente, tentando bloquear o caminho. A sombra parou diante do objeto e pareceu cheirar o ar, subindo um pouco na parede. Depois escorreu lentamente para o chão outra vez. Isso não adianta, falou Galego. Ela não tem forma, ela só imita. Imitar o quê? Perguntei. Um rastro de quem ela já foi um dia, respondeu ele, sem tirar os olhos da coisa. Fernando apertou o braço da cadeira com força, os dedos brancos. Ela tá diferente, disse ele trêmulo. Antes eu só sentia. A sombra começou a se erguer, como se tentasse ficar de pé. Não tinha rosto, nem braços, mas tinha intenção. Uma intenção pesada, antiga, direcionada. Dona Antônia se ajoelhou e começou a rezar baixinho, quase sem voz. A lâmpada piscou 3 vezes. E foi então que a sombra se inclinou para frente, como se curvasse um corpo invisível, e apontou para Fernando. Eu prendi a respiração. Márcio deu um passo para trás. Ela tá escolhendo, murmurou ele. Galego se virou rápido. Não olha para ela, Fernando. Não encara essa coisa. Mas Fernando parecia preso. Seus olhos estavam fixos na sombra, como se algo dentro dele tivesse sido puxado para fora. Eu conheço esse silêncio, sussurrou ele. Como assim conhece? Perguntei, já sentindo o estômago gelar. Fernando mordeu os lábios, respirando rápido. Antes de abrir o livro, eu tive um sonho. Era escuro e ela estava lá, esperando, parada. E o silêncio era exatamente esse. Galego fechou os olhos por um instante. Então, ela marcou você antes mesmo de tocar no livro. A sombra se aproximou um pouco mais, avançando em pulsos, como um coração tentando bater. De repente, um vento gelado cruzou a oficina, um vento que não vinha de lugar nenhum. As paredes tremeram e o cheiro de barro molhado ficou tão forte que parecia sufocar. Fernando se levantou sem perceber, levantou devagar, como se outra força estivesse guiando seus músculos. Nós corremos para segurar ele, mas Galego ergueu a mão. Não toca nele, ela pode se agarrar em vocês também. A sombra se ergueu mais, ficando com quase a altura de um adulto. A lâmpada ficou tão fraca que mal iluminava o teto. Fernando deu um passo para frente. Eu engoli seco. Fernando, por favor, volta, pedi. Ele virou o rosto lentamente para mim. E naquele instante, a sombra imitou o movimento exatamente igual. A mesma velocidade, a mesma inclinação da cabeça. Era como ver 2 versões dele, uma feita de carne, outra feita de ausência. Márcio sussurrou atrás de mim. Ela tá tentando copiar ele para substituir. Fernando apertou os olhos com força. Sai da minha cabeça, sai! A sombra tremeu como se irritada. Dona Antônia agarrou meu braço desesperada. Fábio, faz alguma coisa! Mas eu não sabia o que fazer. Ninguém sabia. Galego deu um passo à frente, encarando o vulto. Você não vai levar ele hoje. A oficina inteira pareceu prender o ar. A sombra recuou, mas não porque tinha medo. Era mais como preparação. Um recuo lento, estudado, como predadores fazem antes de atacar. Fernando ofegou, sentando de uma vez na cadeira. Ela tá ficando mais forte.
Galego assentiu, porque agora ela não quer só ser sentida, ela quer ser lembrada. A lâmpada estourou e a oficina mergulhou na escuridão. A sombra não. Ela brilhou por um único segundo. Um brilho opaco, sujo, como brasas apagando, revelando uma forma mais definida. Um contorno de mulher, antiga, de ombros caídos, e então desapareceu. Assim, de uma vez, o silêncio que ficou depois era tão profundo que parecia infinito. Fernando caiu para o lado, desmaiado, e nós sabíamos, aquilo não tinha terminado, nem de perto. Quando a sombra desapareceu, o silêncio que ficou na oficina não era normal. Era um silêncio que parecia ocupar espaço, como se tivesse peso. Parecia que o ar tinha ficado mais denso, mais difícil de respirar. Eu toquei no rosto do Fernando. Ele estava gelado, como se tivesse ficado horas na chuva. Ele precisa de um médico, falei, tentando não deixar o desespero subir pela minha garganta. Márcio correu até a porta da oficina, destrancou e olhou a rua. A madrugada já está acabando. A gente leva ele pro hospital agora, disse. Galego concordou, mas mantinha os olhos fixos no canto escuro onde a sombra tinha se formado, como se esperasse ela voltar. Ajudamos Fernando a levantar. Ele mal conseguia se manter em pé, parecia ter perdido todas as forças do corpo. No caminho até o carro, ele murmurava coisas desconexas. Ela não foi embora. Ela ainda está ouvindo. O silêncio não acabou. Nós entramos no carro e Galego dirigiu. A cada buraco na rua, Fernando tremia como se algo dentro dele doesse. Não o corpo, mas alguma parte mais profunda. Quando chegamos ao hospital, os enfermeiros correram para atender ele. Levaram para dentro sem fazer muitas perguntas. Dava para ver que algo estava errado só pelo estado dele. Eu, Márcio, Dona Antônia e Galego ficamos na sala de espera, todos em silêncio. Depois de quase uma hora, uma médica saiu e chamou: "Familiares de Fernando?" Todos nós levantamos ao mesmo tempo. "Ele está estável", disse a médica. "Os batimentos voltaram ao normal e a pressão também." "Mas..." ela hesitou. "Ele acordou muito agitado. Está dizendo coisas estranhas. Parece que está respondendo a alguém que não está no quarto." Dona Antônia levou as mãos ao rosto. "Isso é psicológico?" perguntei. A médica respirou fundo. "Ele está consciente, mas fala como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. É difícil explicar." Galego baixou a cabeça. Eu sabia o que ele estava pensando. E também sabia que a médica não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Quando entramos no quarto, Fernando estava sentado, olhando para o canto mais escuro da parede, o mesmo olhar vazio de antes. Ele virou o rosto devagar quando nos viu. "Ela está aqui também", disse, apontando para o chão. Ninguém viu nada. "Fernando", falei, "o que você está sentindo agora?" Ele engoliu seco. "Ela tá quieta, só quieta, esperando." Márcio se aproximou. "Esperando o quê?" Fernando fechou os olhos. "A dívida." Galego se aproximou dele. "A dívida não é sua.
disse firme, e ela não tem mais o livro. Fernando abriu os olhos devagar. O livro não é o problema, Galego. Nunca foi. Ele só mantém a história presa. Mas o que vive dentro dele não precisa mais do ferro. Aquela frase cortou todo o ar do quarto. Dona Antônia começou a chorar silenciosamente. Eu dei um passo para trás, sentindo o chão girar. Então, ela vai seguir você para sempre? Perguntei, com medo da resposta. Fernando respirou fundo, lento, como alguém aceitando algo inevitável. Não, ela não quer seguir. Ela quer lembrar ao mundo que existe. A luz do quarto piscou por um segundo. Todos nós gelamos. Fernando olhou para a lâmpada e murmurou: ela já achou outro jeito de aparecer. Galego segurou o braço dele. Você não vai ser o caminho dela. Não vou deixar. Fernando olhou nos olhos dele. Já é tarde. Foi então que o monitor cardíaco deu um pico, depois voltou ao normal. A sombra não se formou no canto, não teve vento gelado, não teve ruído, nada. Apenas um silêncio profundo, denso, e depois, como se algo simplesmente parasse de insistir. Fernando adormeceu. A médica voltou minutos depois e nos disse que ele tinha entrado em um estado de repouso profundo, provavelmente exaustão física e mental. Ele deve acordar amanhã, disse ela, mas vai precisar de acompanhamento psicológico. Nós apenas concordamos. Como explicar o que realmente aconteceu? No dia seguinte, Fernando teve alta. Ainda pálido, ainda calado, mas consciente. Não lembrava de quase nada, apenas trechos desconexos. Não falava mais da sombra, nem da presença, nem do livro. Era como se sua mente tivesse apagado as partes que não conseguia carregar. Voltamos com ele para casa. A rua estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a casa de Dona Antônia continuava abafada, pesada, silenciosa. O quarto onde o livro tinha sido... No dia seguinte, Fernando teve alta, ainda pálido, ainda calado, mas consciente. Não lembrava de quase nada, apenas trechos desconexos. Não falava mais da sombra, nem da presença, nem do livro. Era como se sua mente tivesse apagado as partes que não conseguia carregar. Voltamos com ele para casa. A rua estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a casa de Dona Antônia continuava abafada, pesada, silenciosa. O quarto onde o livro tinha sido encontrado estava intacto, exceto por um detalhe. O pano velho que embrulhava o livro ainda estava lá, mas o espaço onde o livro repousava estava perfeitamente limpo, como se nunca tivesse havido nada ali. Nenhum dos quatro encontrou mais o livro. Nunca. Nem naquela semana, nem naquele ano, nem nos anos seguintes. A vida seguiu? Sim, mas não como antes. Dona Antônia começou a beber para tentar esquecer o que viu. Disse que ainda ouvia passos no corredor às vezes. Márcio mudou de cidade alguns meses depois. Disse que certas noites acordava sentindo o mesmo cheiro de barro molhado.
Galego ficou mais reservado, mais silencioso. Passava horas olhando para o quintal, como se esperasse algo voltar. E Fernando? Fernando seguiu vivendo, trabalhando, dormindo, sorrindo. Mas, de vez em quando o silêncio da casa ficava profundo demais, ele olhava para um canto vazio e murmurava: "Eu lembro." Eu sei disso porque até hoje, mais de 15 anos depois, quando encontro ele em São José, ele baixa os olhos quando pergunto sobre aquela noite. Ele não fala, nunca falou, mas o silêncio dele fala por ele. E quanto ao livro, nunca foi encontrado, nunca apareceu em nenhum lugar, nunca deixou vestígios. Mas, às vezes, quando o vento passa muito devagar pela janela, eu sinto o mesmo arrepio daquela noite na oficina. E entendo uma coisa que demorou anos para aceitar. Alguns objetos desaparecem, mas o que desperta através deles nunca desaparece de verdade. Meu nome é Fábio Azevedo, de Santa Catarina, e esta é a minha história para o canal Pirâmide 51. Uma história que eu daria tudo para ter esquecido, mas que, infelizmente, nunca vai embora. E essa foi mais uma história impressionante aqui no Pirâmide 51. E antes de terminar, quero agradecer especialmente você que ficou até o final. A sua presença aqui faz toda a diferença. Não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou deste relato e se inscrever no canal. A sua interação mantém este projeto vivo e ajuda o YouTube a entregar nossos vídeos para mais pessoas. Se você tem uma história real, um caso inexplicável, algum acontecimento sobrenatural ou sugestões de temas, envie para toquehitsdigital@gmail.com. O seu relato pode aparecer aqui em um próximo vídeo. E lembre-se, esta história foi narrada pelo Cid Voz, trazendo ainda mais intensidade para cada detalhe contado hoje. Eu sou Luna Moura. Obrigado por acompanhar o Pirâmide 51. Desejo uma boa noite e até o próximo mistério.